Olá, eu sou Thalita Angeliti e vou apresentar o trabalho Acervos Indizíveis, mapeamento da homossexualidade nas instituições de memória do Brasil. A minha pesquisa é vinculada ao Laboratório de Museologia Experimental, LAMEX, coordenado pelo professor Dr. Bruno Brulon. Irei abordar as instituições tradicionais de memória, as quais pretendo olhar criticamente o indizível, a representação do outro e a noção de arquivo vivo. O modelo tradicional de arquivo, que além de só qualificar os documentos ditos originais, só revela a homossexualidade baseada em uma memória do trauma. É assim a memória que se encerra na criminalização com os documentos de polícia e na patologização da homossexualidade com os laudos médicos. Isso incide em um ciclo de violência simbólica e material contra a comunidade LGBTI+, que tem suas ações de memórias e acervos colocados à margem e, por isso, acabam não sendo incluídos nas discussões museológicas. E por causa dessa pressão sistêmica, as memórias desse grupo são deliberadamente apagadas, fazendo que esses sujeitos não se reconheçam como agentes ou produtores de memória, estabelecendo uma homossexualidade que, para o Pollock, fica condenada a gerir um silêncio, o qual a comunidade LGBTI+, experimenta como uma exclusão, que nunca foi formulada discursivamente. E por isso trazemos o conceito de arquivo vivo. Bourdieu nos mostra que a única maneira de romper com esses estereótipos e com a violência arquivística, epistêmica e administrativa é escutando ativamente a comunidade LGBTI+, sendo uma maneira de destutelar a homossexualidade do Estado e passar essa tutela ao próprio grupo, produzindo uma crítica queer sobre a representação da sexualidade, identificando instituições, associações e atores sociais que participam da produção de museus e arquivos vivos, entendendo que as instituições voltadas aos mortos, os arquivos nacionais e museus tradicionais no contexto brasileiro contemporâneo, atuam no sentido de produzir enunciados excludentes e patrimônios indizíveis. E nesse sentido se organiza esse trabalho, entender a forma que a perspectiva patrimonial da comunidade LGBTI+, pode ser inserida. O mapeamento se faz necessário para que possamos entender de que forma esses acervos vêm sendo tratados, documentados e salvaguardados. Desse modo, a pesquisa pretende produzir quadros comparativos entre as tipologias de acervo encontrado por instituição e mapear as ações de preservação da memória desenvolvidas pela comunidade LGBTI+, para identificar os indicadores relacionados aos acervos ligados à memória das homossexualidades e transgeneridades no país. Os nossos objetivos são compreender a mudança dos inúmeros termos relacionados à homossexualidade e transgeneridade em relação às variações culturais e estruturais nas instituições de memória do Brasil, identificar qualitativamente as referências da homossexualidade e seus marcadores sociais a partir da pesquisa nos acervos selecionados de museus, arquivos, bibliotecas, ONGs, entre outros, e realizar uma análise dos classificadores da memória LGBTI+, utilizados nas instituições de guarda de memória, museus, arquivos e bibliotecas do Brasil. Também identificar, para além das instituições nacionais, museus, arquivos e bibliotecas, as pessoas e associações LGBTI+, que produzem na atualidade os museus e arquivos vivos da homossexualidade no Brasil. A metodologia, nós trabalhamos em 3 etapas, que foram a pesquisa bibliográfica sobre a memória e a história da homossexualidade no Brasil, seus desafios e avanços nos museus contemporâneos, o mapeamento das instituições de memória da homossexualidade, museus, arquivos e bibliotecas, e associações ligadas ao movimento social LGBTI+, que desenvolvem ações no sentido de musealizar as referências da homossexualidade no Brasil. Por fim,
a análise dos dados e a organização qualitativa das referências da homossexualidade e dos marcadores sociais identificados nas etapas anteriores, tanto por meio da consulta aos acervos institucionais, quanto nas entrevistas ou contato com as associações LGBTI+ do Brasil. Nesta etapa, os documentos identificados nas instituições de salvaguarda serão confrontados com os testemunhos coletados, de modo a perceber qual é o lugar do musealizado no processo de musealização. A análise dos documentos se deu a partir de um método indiciário e se baseou em 3 perguntas fundamentais, visando apontar pistas sobre suas associações. A quem o documento se refere? Quem o selecionou? Para quem ele fala? A partir das respostas a essas perguntas, será possível identificar quem são os atores envolvidos na musealização, compondo então performativamente as categorias de sujeito e de objeto, de modo que possamos, a partir dos arquivos mortos, construir um quadro de referências vivas. Está em andamento o mapeamento de instituições que guardam acervos com a temática da memória LGBTI+ no Brasil. Até o presente momento, foram levantadas 107 instituições. Dentre elas foram analisados o Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional e o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, nos quais encontramos 978 documentos arquivísticos, bibliográficos e museológicos sobre a história da homossexualidade no Brasil. Ainda assim, é importante mencionar que são instituições grandes e com sistemas de catalogação distintos, e a experimentação dessas plataformas que possibilita a compreensão sobre o tratamento, documentação e digitalização dos acervos com a temática LGBTI+. A partir do gráfico, conseguimos perceber que a maior parte das instituições levantadas são de natureza pública, e que a maior parte se localiza no Sudeste. Mas é importante ressaltar que essas instituições que estão presentes aqui são instituições que nós conseguimos encontrar com base de dados disponível para consulta. E podemos perceber aqui que a distribuição de verba para a cultura é desigual dentro do Brasil, que existe ainda uma colonização interna e que o centro cultural se localizaria no Sudeste principalmente. Nota-se também uma negligência sistêmica com a documentação dos acervos em geral nas instituições brasileiras, ocasionando um problema para os públicos e os pesquisadores que buscam usar essas ferramentas para consulta. Como buscamos evidenciar, são os discursos performativos, incluindo da própria história oficial, que produzem a exclusão de indivíduos, grupos, memórias e patrimônios, ao produzirem memórias e patrimônios dizíveis, ou seja, enunciados nas narrativas hegemônicas e normativas. Na mesma medida em que enunciam algumas representações, outras são mantidas à margem, segundo um princípio de subalternidade patrimonial que produz os patrimônios indizíveis. Como sugere Pollock, grupos silenciados são vítimas de uma mecânica social do silenciamento, que leva à gestão do indizível não como resultante de um trauma específico, mas das negociações cotidianas e dos jogos de poder que levam os atores a se silenciarem. Tais silêncios são fundamentais na compreensão da construção de narrativas coletivas a partir das narrativas individuais. Os resultados obtidos até um presente momento apontam para algumas perguntas fundamentais sobre os regimes museais e patrimoniais vigentes. Que musealização queremos para essas identidades indizíveis?
Que patrimônios, documentos e monumentos desejamos reverenciar como homossexuais ou queer? Um patrimônio queer é possível de existir? Esses são apenas alguns dos problemas epistêmicos que o presente pesquisa deverá levantar, sem necessariamente encontrar uma resposta objetiva.